No vídeo anterior, eu falei sobre alguns exageros a respeito do Superman do Zack Snyder, exageros que as pessoas espalham a respeito dele por aí na internet, e eu desmenti todos eles. Eu recebi alguns comentários pedindo para eu fazer o mesmo com o Superman de James Gunn, e dito e feito, cá estou eu para falar a respeito desse assunto com vocês. Então, sem enrolação, vamos pontuar algumas verdades, desmentir algumas mentiras e pontuar algumas curiosidades a respeito desse Superman. E o que dizer a respeito da personalidade desse Superman? Ok, eu vou ser um pouco polêmico nesse tópico, mas a verdade que talvez façam com que algumas pessoas me xinguem aqui nos comentários, ou não, né? Talvez vocês concordem, talvez vocês discordem, mas enfim. A verdade a respeito da personalidade desse Superman em específico é que ele é altruísta, ele é bem bondoso, gentil, mas é justamente observando a personalidade desse Superman que conseguimos notar a clara expressão criativa do próprio James Gunn, porque ao mesmo tempo em que esse Superman tem traços da personalidade padrão do personagem, ele é bondoso, ele é gentil, ele é altruísta, em contrapartida ele também é muito ingênuo. Em outros momentos ele se mostra emocionalmente desequilibrado, mas calma aí, isso não torna o personagem distante do material original. Na verdade, isso só indica que ele é uma adaptação com traços criativos do James Gunn. E como se trata de uma adaptação, é comum que no início nós vejamos mais dessas exclusividades narrativas, mas isso não significa que conforme o universo avançar nós não vejamos mais a respeito dessa essência clássica do Superman, porque o Superman originalmente ele é bondoso, ele é altruísta, sim, ele é gentil, mas ele também é imponente, ele também transmite respeito, sabe, liderança. E é muito nítido que nesse primeiro filme, a vibe desse Superman não vai exatamente por essa direção, mas isso é intencional. Isso abre margem para a construção. Esse Superman ainda não está preparado para ser o líder da Liga da Justiça. Isso é muito evidente. Mas um dia ele vai estar, e a gente vai poder ver mais disso no desenvolvimento do personagem dele. O amor que esse Superman tem pelo planeta Terra e pelos seres que habitam nele, inclusive, me lembram muito Superman Red and Blue, que retrata bastante esse detalhe, né, no Superman, o quanto ele ama o planeta Terra, o quanto ele ama os seres humanos, os animais, os seres que habitam ele no geral. Aquele painel em que ele observa o planeta e diz que o ama. Um outro detalhe, eu não sei se foi somente eu que notei isso, mas eu acredito que não tenha sido. Mas o Superman de James Gunn em questão é muito similar ao Superman de Minhas Aventuras com o Superman, que é aquela nova série animada que ele recebeu, né? Nova nem tanto. A série é de 2020? Acredito que sim. Eu acredito que não foi só eu que cheguei a notar isso, até porque é muito nítida essa semelhança. E eu falo tanto em relação da personalidade dos dois, que é claramente similar, quanto a coisas mais externas. Por exemplo, o uniforme. Eles alteraram o uniforme na série animada para se aproximar mais com o do Superman do James Gunn. O uniforme ganha um contorno amarelo, ele fica bem semelhante, sabe? Então eu acredito que eu não estou tirando coisa da minha cabeça não, viu? Bom, resumidamente, a personalidade desse Superman é semelhante sim ao do Superman dos quadrinhos, mas com algumas faltas. Mas essas faltas podem ser preenchidas com o tempo. É só questão narrativa mesmo. Agora, falando um pouco a respeito das semelhanças narrativas que esse filme do James Gunn tem com os quadrinhos, bom, eu me lembro que na chegada desse filme muita gente amava pontuar que ele é muito semelhante a Grandes Astros, que é uma das histórias mais aclamadas que o personagem tem, por sinal. Mas onde exatamente? Eu não diria nem na personalidade do Superman em si, porque são claramente fases diferentes do personagem. Enquanto o Superman do James Gunn abre margem para a construção, o Superman de Grandes Astros ele já está praticamente formado. Aquele Superman é um líder, entendeu? Você facilmente vê ele como líder da Liga da Justiça.
Já o do James Gunn, como eu afirmei anteriormente, você consegue ver ele caminhando até esse momento. Mas eu diria que a ambientação do filme lembra muito Grandes Astros, especialmente a Fortaleza da Solidão. Caramba! Você consegue ver uma nítida inspiração de uma para outra. Nossa, é muito nítido. Os robôs são idênticos. Há diversos aparatos bem peculiares, bem fantasiosos. Então, no geral, eu diria isso. A ambientação geral do filme lembra, mas no geral a inspiração mais nítida que temos em relação a essa história no filme é a Fortaleza da Solidão, no meu ponto de vista. Assim como na edição 2 de Superman da Era de Ouro, esse Superman também parou a guerra da Borávia contra Jarampur. Ele impediu a guerra e, em partes, tudo que aconteceu ali, tudo que o Superman fez nesse momento do filme, de acordo com ele mesmo, é semelhante ao que aconteceu nessa edição, porém com algumas ressalvas. De fato, o Superman impediu a guerra, ele amassou alguns tanques, como ele mesmo afirmou, mas nessa história em específico ele foi muito mais brutal. Enquanto no filme o Superman apenas destruiu alguns tanques e pendurou o presidente da Borávia em um cacto, como ele mesmo afirmou, o Superman da Era de Ouro, na edição 2, ele fez a mesma coisa, ele destruiu alguns tanques, mas ele também destruiu uma fábrica de armas inteira no processo, de maneira proposital, ou seja, o Superman naquela época ele era muito mais brutal. O evento é o mesmo, mas com alguns detalhes exclusivos. E para finalizar esse vídeo, eu vou desmentir o que algumas pessoas afirmam, desde o lançamento desse filme, inclusive, de que esse Superman é bucha, de que ele é um fraco que só apanha. Sim, ele apanha durante o filme, mas tem todo um contexto para isso acontecer. Para início de conversa, ele ficou 3 anos invicto, assim que ele se anunciou como Superman para Metrópolis e o mundo. O segundo ponto é que a primeira luta que ele perdeu foi contra ele mesmo, no caso um clone dele, o Ultraman, que inclusive me lembra muito o clone que o Lex Luthor fez em Superman Red Son, que no caso seria aquele Elseworld lá do Superman soviético. Me lembra bastante. Mas o ponto principal é que ele perdeu para ele mesmo, no caso um clone dele, que reconhecia todos os movimentos dele e tinha meios de counterar cada um dos movimentos dele, ou seja, ele estava enfrentando um oponente tão forte quanto ele, que conhecia meios de lidar com cada uma de suas táticas. Esse é o primeiro ponto, por isso que ele apanha tanto durante o filme e fora o fato de que desde o início do filme ele não está lutando em potencial máximo. Assim que ele se recupera no começo do filme, é dito que ele está apenas com 80% da saúde recuperada, 80% ou 70% e alguma coisa, enfim. Como vocês já devem saber, o Besouro Azul, ele faz parte do cânone do DCU. O James Gunn já afirmou isso, ele foi confirmado inclusive em O Homem do Amanhã, a sequência desse filme. E no filme do Besouro Azul é dito que ele tem poder para destruir civilizações. Esse mesmo Besouro Azul é inferior ao Superman, que foi descrito como o meta-humano mais poderoso de todos. Tudo bem que ele não é um meta-humano, isso aí foi um erro do James Gunn. O Superman tecnicamente é um extraterrestre, mas enfim. O ponto principal é que esse Superman não é fraco. Houve toda uma série de circunstâncias para tornar a jornada dele nesse filme mais difícil, mas ele continua sendo o ser mais forte do planeta. Fora que esse Superman teve diversos feitos realmente impressionantes ao longo desse filme. Só aquele kaiju que eles enfrentaram no início do filme, que o Senhor Incrível acaba eliminando, e o Superman precisa segurar ele para que ele não esmague a população. Bom, pensa comigo, o kaiju tinha uma altura semelhante aos prédios que estavam ao redor dele. Prédios de 40 metros, enfim, 60 metros talvez, 100, enfim. O ponto é que aquele kaiju tinha uma densidade muscular notável. Se formos proporcionais em relação ao peso com a altura dele, aquele kaiju pesava na casa das 1.000 toneladas, ele não tinha menos que 1.000 toneladas.
certamente 4.000, 3.000 toneladas, isso sendo conservador na análise, ele possivelmente poderia ultrapassar aquilo. Eu falo isso só com base no que a gente estima, né? Enfim, e o Superman segurou o Kaiju com relativa facilidade, ele não demonstrou esse esforço. Ou seja, só nessa cena ele demonstra uma força absurda. Fora outras façanhas dele de voar de Metrópolis ao Ártico, que no caso é a localização da Fortaleza da Solidão, em poucos segundos. Ele facilmente quebra a barreira do som, isso é um fato. E especialmente se levarmos em conta ali que Metrópolis geralmente pode ser inspirada em cidades como Nova York. E a distância de Nova York para o Ártico geralmente varia de 4.000 quilômetros, talvez, a 5.000. Levando em conta que ele cobriu essa distância durante a cena, porque o painel da cena dura 4 segundos enquanto ele voa. Se ele cobriu toda essa distância em cerca de 4 segundos, ele facilmente atinge Mach 4000. Essa é uma boa velocidade para um Superman live action, ele é muito rápido. O ponto é que esse Superman definitivamente não é fraco via façanhas e citações também. Mas, enfim, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam a respeito. E até a próxima. Falou, fui!